O programa do Varela está começando agora, diretamente de Fortaleza, capital do Ceará, hoje, 14 de agosto de 2012, terça-feira. Na direção geral do nosso programa, Lucas Varela, Nayara Varela e Mona Lisa Varela. E para o nosso querido público que nos acompanha na internet e no YouTube, acessando Jonas Varela, seu amigo de sempre, nós enviamos daqui um cordial abraço e agradecemos o carinho do nosso querido público. Indicamos Varela Estética e Beleza, Rua Oswaldo Cruz, 1660, na Aldeota, em Fortaleza, Ceará. Indicamos também o programa Check-up na TV Diário, domingo, às 21h30, na apresentação de Natália Varela. Indicamos a leitura da página Check-up no Caderno Viva do Jornal Diário do Nordeste, domingo. Quem assina, Natália Varela. E no programa de hoje nós continuaremos com a leitura da palavra de Nosso Senhor nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, no livro de Esther, no capítulo 8, versículo 1. No mesmo dia doou o rei Assuero à rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu foi apresentado ao rei, porque Esther lhe tinha confessado que ele era seu tio paterno. Versículo 2. E o rei tomou o anel que tinha mandado tirar a Amã e o deu a Mardoqueu. Esther fez também a Mardoqueu intendente da sua casa. É dito a favor dos judeus. Versículo 3. E não contente com isto, ela se lançou aos pés do rei e com lágrimas lhe falou e lhe pediu que desse ordem para que não tivesse efeito o mau desígnio de Amã, filho de Agag, nem as suas iníquas maquinações que havia escogitado contra os judeus. Versículo 4. E o rei, segundo o costume, estendeu com a sua mão para ela o cetro de ouro, para lhe dar mostras de clemência. E levantando-se, ela se pôs em pé diante do rei. Versículo 5, e disse: Se assim apraz ao rei, e se tenho achado graça nos seus olhos, e não lhe parecer ser injusto o meu rogo, suplico que com novas cartas sejam revogadas as primeiras de Amã, perseguidor e inimigo dos judeus, com as quais mandava que fossem estes exterminados em todas as províncias do rei. Versículo 6. Porque como poderei eu sofrer a matança e estrago do meu povo? Versículo 7. E o rei Assuero respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: Eu doei a Esther a casa de Amã e a ele mandei-o pregar numa cruz, porque se atreveu a estender a sua mão contra os judeus. Versículo 8. Escrevei, pois, aos judeus em nome do rei, como bem vos parecer, e selai as cartas com o meu anel. Porque este era o costume, que ninguém se atrevia a opor-se às cartas que se enviavam em nome do rei, e eram seladas com seu anel. Versículo 9. E chamados os secretários e escrivães do rei, e como então era o terceiro mês, que se chama Siban, e o dia 23 do mesmo mês foram escritas as cartas, de maneira que quis Mardoqueu, e dirigidas aos judeus, e aos príncipes, e aos governadores, e aos juízes, que presidiam as 127 províncias do reino, desde a Índia até a Etiópia, província por província, e povo por povo, conforme as suas línguas e caracteres, e aos judeus, para que pudessem lê-las e entendê-las. Versículo 10. E estas cartas que se enviavam em nome do rei foram seladas com seu anel e levadas pelos seus postilhões, os quais, discorrendo com diligência por todas as províncias, prevenissem as primeiras cartas com estas segundas ordens. Versículo 11. O rei lhes mandou ao mesmo tempo que em cada cidade buscassem os judeus e lhes ordenassem que se ajuntassem, se aprontassem todos para defender as suas vidas e para matarem e exterminarem os seus inimigos, com as suas mulheres e filhos e todas as suas casas, e que saqueassem os seus despojos. Versículo 12. E assinou-se a todas as províncias um mesmo dia para a vingança, a saber, o dia 13 do 10º mês, chamado Adar. Versículo 13. E a substância da carta foi esta: que se notificasse em todas as terras e povos sujeitos ao domínio do rei Assuero,
que os judeus estavam prontos para tomarem vingança de seus inimigos. Versículo 14. E partiram incontinenti os postilhões levando os avisos, e o edito do rei foi fixado em Susa. Versículo 15. Mardoqueu, pois, saindo do palácio e da presença do rei, resplandecia com a real opacor, com a real opacor de jacinto e de azul celeste, levando uma coroa de ouro na cabeça e vestido de uma manta de seda e de púrpura. E toda a cidade se encheu de regozijo e de alegria. Versículo 16. E aos judeus parecia-lhes ter-lhes nascido uma nova luz, gosto, honra e alvoroço. Versículo 17. Em todos os povos, cidades e províncias onde chegaram as ordens do rei, havia uma alegria extraordinária, banquetes e convites, e dias de festas, de tal sorte que muitos das outras nações e seitas abraçaram a sua religião e cerimônias, porque o nome do povo judaico tinha enchido de um grande terror a todos os espíritos. Aqui nós concluímos a leitura do capítulo 8 do livro de Esther, nos seus 17 versículos, né? E nós voltaremos nos programas futuros com a continuação da leitura do livro de Esther no capítulo 9, Vingança dos Judeus, né? Fiquem na paz de Deus e até os nossos próximos encontros, se Deus quiser.